Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Querido irmão e irmã, como vai você? Você que está aí na sua casa, com a sua família, ou talvez sozinho, não importa. Você que está acompanhando neste momento a reflexão da Palavra de Deus para esta festa da Ascensão de Jesus. Nós estamos ainda dentro do clima pascal. Se nós olhamos toda esta catequese, esta maneira como a Palavra de Deus nos conduziu nesta Páscoa, para encontrar o ressuscitado na nossa vida. Finalmente, depois de tantos dias, semanas, convivendo, se mostrando ressuscitado na vida dos seus discípulos, chega a hora de Jesus subir aos céus, de sentar à direita do Pai. Esta festa que se chama Ascensão. Não confundir com a Assunção, que nós celebramos dia 15 de agosto, e que muitas vezes é colocado para o domingo mais próximo. Uma festa, porque a Assunção em relação à Nossa Senhora, porque ela como um ser humano não tinha poder por si mesma de ser assunta, de ser elevada. Então a Igreja então nos ensina que Jesus foi elevado para os céus. Já Jesus não, nós celebramos esta subida. E com a subida de Jesus, nós celebramos a humanidade que sobe com Ele para a casa do Pai. Na humanidade de Jesus está também a nossa humanidade. Nós olhamos para estas cenas que nos descrevem tanto o próprio Lucas, através da carta aos apóstolos, como também do livro dos apóstolos, como também nós temos aqui o Evangelho de São Mateus. Cada um com suas particularidades, mas todos em mostrar que Jesus sobe. É no monte, lá na Galileia. Ou seja, é interessante observar que aonde nasceu o início da pregação de Cristo, no meio daquela relação com o povo, a comunidade, aonde praticamente eles passaram boa parte de sua convivência, é dali que parte então a missão da igreja para o mundo, no monte lá na Galileia. A Galileia dos pagãos, dos gentios, a Galileia dos abandonados, a Galileia da periferia, daqueles que não estão no centro do poder econômico, do poder político, aqueles que muitas vezes não estão sequer no centro do conjunto doutrinal das coisas, mas ele é o convite a ir às Galileias, aonde precisar levar o Evangelho, aonde precisar tornar alguém discípulo de Jesus. Aquela cena linda em que Jesus dá a sua missão, o seu mandato missionário, e ao mesmo tempo a cena em que ele sobe. É interessante como Lucas escreve nos Atos dos Apóstolos a subida de Jesus. Creio que de fato foi algo magnífico, algo lindo, de ficar olhando para os céus, vendo aquele esplendor da subida de Jesus entre as nuvens.
parados ali, extasiados. De repente vem como que um anjo, como se batesse no ombro de cada um e diz assim: homens da Galileia, o que vocês estão fazendo aí? Parados, olhando para cima, os céus. Esse Jesus que vocês estão vendo partir, da mesma forma ele virá. Mas vocês vão conseguir discípulos para ele, vão fazer a missão, vão fazer a parte de vocês. É um grande desafio para nós, pessoas de igreja, nós batizados e batizadas. Fazer discípulos para Jesus, como dizia Mateus no Evangelho de hoje, não é simplesmente querer forçar as pessoas a entrar na vida da igreja. A força não. Fazer discípulo de Jesus não é algo assim que você impõe, mas é algo que você deve conquistar. Conquistar com a sua vida. Como se diz, né, as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. A vida que vai falar. É tempo, por exemplo, de você rever quantas vezes nós vivemos a nossa fé e vivemos um pouco uma fé engessada, uma fé parada. Quantas vezes nós vivemos assim, uma fé tão paralisante, que a gente não dá um passo a mais, sempre celebrando do mesmo jeito, sempre cantando às vezes os mesmos cânticos, às vezes sempre pregando as mesmas coisas, às vezes evangelizando os mesmos modos. O Senhor nos convida a um passo a mais. Neste tempo de pandemia, quando a gente poderia se desesperar, é preocupante, mas fomos desafiados a dar passos mais largos, mais profundos, a evangelizar, por exemplo, pelos meios de comunicação, a fazer de nossa casa uma igreja, família, reunir mulher, esposa, filhos, para a família diante do altar de sua sala, fazer de sua casa o santuário da vida, um lugar em que a família celebra. Nós somos desafiados a não ficar com a cara para cima. Tomemos cuidado com toda, digamos, religião ou, às vezes, movimentos espiritualizantes que nos deixam, muitas vezes, alienados. Tem gente que hoje quer viver, às vezes, uma religião, uma intimidade tão profunda com Jesus, através de cânticos, de louvores, de oba-oba, que esquece de viver um compromisso que Jesus nos manda. Certamente que em cada missa há um convite no prefácio: corações ao alto, os nossos corações estão em Deus. Um convite é levar nosso coração ao coração de Deus. Isso é para a gente ter força, de que cada missa a gente olhe para o céu, mas ao mesmo tempo há um movimento de olhar para o outro, de olhar para a comunidade, da gente não ficar com a cara para cima, como disse o anjo, parados. O Senhor não nos quer parados, o Senhor nos quer dinâmicos, caminhantes na estrada da missão, na estrada da vida. Nesse tempo de pandemia, você vai encontrando tantos irmãos que estão cada dia mais dispostos a assumir a missão. Outros que, além do medo do vírus, ficaram com tamanho medo que paralisaram suas ações. Tem medo de fazer missão, medo de fazer sua parte. No trabalho do dízimo também a gente tem percebido isso. Enquanto uns estão indo longe, avançando, outros às vezes se congelam, paralisados no medo. Irmãos e irmãs, talvez é preciso refletir sobre o que o anjo fez. O anjo está batendo no teu ombro e dizendo: e você? O que você está fazendo na sua vida? O que você está fazendo na sua missão? Você está fazendo o mandamento de Jesus? Ou você está parado? Quer ficar parado na sua vidinha? Quer ficar parado na sua zona de conforto? Como é que está? Eu creio que a mensagem do Papa, eu até recomendo que vocês, nessa semana, leiam essa mensagem do Papa. Todos os anos ela é brilhante. O Papa Francisco é um dos papas mais assim, profundos, que nos traz muita coisa boa para a gente refletir. Cada homilia deste homem é extraordinária.
mas este ano ele arrasou. O tema em si, né? Para que possas contar e fixar na memória. Segundo o livro do Êxodo, capítulo 10, versículo 12, e a própria, se prolonga o título, né, do tema que ele escolheu, a vida faz história. Ele faz um convite assim, a gente a nos tecer. A vida que tece histórias, muitas vezes contos narrativos. A vida se faz história, mas nós também vivemos essa história. O Papa fala da própria história bíblica que está contida na Sagrada Escritura, desde o início dos primeiros da humanidade, Eva e Adão, até chegar na plenitude que é Jesus, e que essa história bíblica, nem tudo da vida do povo está contado na Bíblia. Por isso temos que ter um olhar também para a vida, e que a nossa própria vida é uma renovação de toda a história. É como se a história não se fechasse. O Senhor quer contar com cada um de nós. Cada vida conta muito no coração de Deus. Cada vida é importante. Isso é muito importante para você. Você que às vezes tem vivido certos momentos difíceis, e nesses tempos difíceis as pessoas muitas vezes em contato comigo têm dito assim para mim: olha, padre, a minha vida está muito difícil. Eu acho que eu nasci para levar porrada. Eu acho que comigo, eu não nasci muito com a bênção de Deus. Vai olhando a vida como uma tragédia. E não vai encarando a vida como uma oportunidade. Certamente que às vezes nem tudo na nossa vida é só flores, tem também muitos espinhos, muitas tempestades. Mas é preciso nós crermos que o Senhor nos fez, não nos trouxe a este mundo aqui para vivermos uma eterna tempestade. A gente precisa muito crer na ação de Deus. A gente acreditar que assim como Deus, na própria história bíblica, na história da salvação, conduziu a humanidade à plenitude que é Jesus, desde o Antigo Testamento até o Novo, o Senhor também conduz a nossa história. E nós precisamos nos colocar dentro desta história. E nós precisamos também estar atentos aos sinais que o Senhor nos revela dentro dessa história. O Papa nos convida a não nos determos, por exemplo, em certas narrações negativas. Por exemplo, quando a serpente aparece e engana os primeiros seres humanos, conforme a Bíblia. Quantas vezes hoje, principalmente através dos meios de comunicação, somos tentados a nos enganar. São tantas fake news, tantas notícias mentirosas, tantas mentiras. Às vezes hoje você está passando uma notícia que até parece bonita, mas é mentirosa. E quantas vezes nós, cristãos e cristãs, nós pessoas de igreja, precisamos do Espírito Santo para discernir, na luz da nossa história, aquilo que é verdade e aquilo que não é. Quando a gente precisa de uma boa vontade para a gente ir atrás do que realmente importa, da gente não desistir diante deste mar que parece assim tão escuro, e a gente parece que não vê a margem segura que se aproxima. É preciso discernir, é preciso boa vontade também para escrever a própria história. Porque às vezes eu terminava a missa domingo passado, eu lembro, às vezes nós somos tão assim abertos para acolher as mentiras que se disseminam por meio dos meios de comunicação. Nós somos tão propícios a aceitar como verdade o que às vezes um jornal diz, uma revista fala, mas quantas vezes nós não cremos naquilo que diz a palavra da igreja. O Padre Zezinho já dizia isso, né? Que sabe que o rádio, a televisão, o jornal convencem muito mais que o padre lá no altar. Eu mandei esses dias um vídeo de 5 minutos falando sobre o dízimo para muitas pessoas, né? E uma pessoa amiga de comunidade disse assim para mim, que olha, padre, eu não vi, porque quando eu vi que era 5 minutos, me deu uma preguiça de ver, muito cansativo, para 5 minutos. E aí me lembrei que dias antes, esta mesma pessoa
tinha mandado um vídeo de 8 minutos, falando sobre aquela falsa profecia da noite escura, dias 8, 9 e 10. Até hoje deve estar esperando a noite escura, que nunca chegou. Foi escura porque era noite, lógico que era escura. E era 8 minutos, e vários áudios. E esta mesma pessoa dizia: Padre, este vídeo eu já vi mais de 3 vezes. Mais de 3 vezes vendo um vídeo contando uma mentira de 8 minutos cada vez que ela viu o vídeo. E 5 minutos do padre falando sobre algo da igreja, a pessoa teve preguiça. Quantas vezes a gente faz isso? Às vezes a gente, por exemplo, estamos transmitindo a missa. Lá no nosso canal YouTube tem tantas missas, tantas coisas que estão sendo colocadas. A pessoa não abre nem um pouquinho para ver. Mas vai lá em outras coisas que não tem nada a ver, que não vai alimentar a nossa vida de fé, não vai trazer nada de bom para a vida em família, para a vida em comunidade. E a pessoa não tem essa boa vontade. Compartilha tantas besteiras, tantas coisas, mas não compartilha algo de bom, uma mensagem. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que o anjo continua a bater nas nossas costas. Talvez em muitas costas ele precise bater não somente com um tapinha de leve, para dizer: acorda, para de ficar olhando para cima, para de ficar olhando parado na tua vida, faz algo, criatura. Talvez em muitas costas ele está precisando bater com, sei lá, um cinto, talvez bater com uma vara mais grossa, para a gente acordar, para despertar, para aprender a tecer uma linda história. Que tipo de história você quer traçar para tecer para a sua vida? Você está escrevendo que tipo de história? E olha, gente, é bom pensar nisso. Até mesmo porque quando a gente está escrevendo esta linda história, a gente precisa ver o que é que eu estou vendo quando eu ligo a televisão, a internet. O que é que eu estou ouvindo? Que músicas eu escuto? Que assuntos eu escuto? Isso traz algo de positivo, de bom para a minha vida? Me torna uma pessoa melhor? O que é que eu tenho falado? O que é que eu tenho escrito? Através disso, nós vamos aprendendo a construir uma linda história ou uma história triste. Depende de você. Não sei qual a história que você escreveu para você até este momento. O que importa é que Jesus está dizendo para você é que ao celebrar a ascensão do Senhor, faça a ascensão elevar, não apenas o teu olhar para o céu, mas eleva a tua alma, eleva o teu espírito, e tenha certeza que você não está sozinho. O Espírito de Deus quer te ajudar a escrever uma história extraordinária. Por isso, tenha certeza, você não está sozinho, mas tenha esta vontade. Escreva a mais bela história que você é capaz de escrever, porque você não sabe que dia o livro da vida te será tirado, que dia o Senhor vai puxar a caneta e dizer: não dá mais para escrever, só dá para escrever até aqui. Aproveite cada minuto, cada segundo, cada instante da tua vida para ser pleno, sempre dar o teu melhor abraço, o teu melhor sorriso, a tua melhor palavra, o teu melhor gesto, o teu amor. Quantos nos cemitérios estão sendo enterrados não somente vítimas do coronavírus, estão sendo enterrados sonhos, lindas histórias, lindos abraços, estão sendo enterrados lindos amores, histórias épicas, que nunca aconteceram, porque a pessoa resolveu deixar a vida, o sabor de tudo, e não quis assumir a escrever a sua linda história. Acorda, antes que seja tarde, que o anjo de Deus bata no teu ombro para você acordar, antes que seja tarde demais. Amém, meu irmão? Amém. Em nome do Pai.